Hoje eu quero responder uma pergunta que parece simples, mas decide muita ação trabalhista. Mensagens de WhatsApp servem como prova de subordinação para provar vínculo de emprego? Muita gente acha que sim, automaticamente. Ah, eu tenho um print e está resolvido. E muita empresa aposta no contrário. Ah, foi tudo por WhatsApp, então isso não prova nada. Os dois lados podem estar errados, porque a pergunta certa não é se existe print. A pergunta certa é: essas mensagens mostram comando, cobrança, controle e dependência? É isso que realmente importa. E nesse vídeo eu vou te mostrar quando o WhatsApp pode ajudar a provar vínculo de emprego, quando ele não basta sozinho e o que a Justiça do Trabalho costuma observar de verdade. Vamos direto ao ponto. O primeiro detalhe que muita gente ignora é o seguinte: o WhatsApp não cria vínculo de emprego. O que cria vínculo é a realidade da relação de trabalho. Não, deixa eu explicar melhor. A mensagem não substitui os fatos, ela serve para mostrar os fatos. Então, quando alguém apresenta conversas no processo, o juiz não deveria olhar para um print isolado e concluir automaticamente que havia emprego. O que ele vai tentar enxergar é a dinâmica daquela relação. Tinha ordem? Tinha cobrança, tinha fiscalização, tinha rotina, tinha exigência de horário, tinha alguém mandando e alguém obedecendo, porque subordinação, em linguagem simples, é isso. Trabalhar sob direção de outra pessoa, sob o comando de quem organiza o serviço. E aqui começa a parte mais importante. O WhatsApp pode ser prova muito forte quando ele revela um padrão de controle. Por exemplo, imagine uma pessoa que trabalha como atendente, vendedora, babá, auxiliar administrativa, motoboy ou prestadora de serviço em clínica, loja ou escritório. Todo dia cedo, ela recebe mensagem dizendo: chega às 8 horas, hoje você vai para tal lugar, manda foto quando chegar. Por que você se atrasou? Responde o cliente agora, não falte amanhã, avisa antes de sair, você precisa bater a meta. Agora eu te pergunto, isso parece mera conversa entre parceiros independentes? Ou isso já tem cara de comando de empregador? Essa é a chave, porque quem é realmente autônomo costuma ter liberdade maior para organizar o próprio trabalho. Já quem é subordinado entra numa lógica de cobrança, direção e vigilância. E o celular hoje virou uma extensão desse poder de comando. Antes, a ordem vinha do balcão da empresa, depois veio por e-mail, agora muitas vezes vem no áudio, no grupo, nas mensagens enviadas fora do expediente. Então, sim, o WhatsApp pode ajudar bastante a demonstrar subordinação, mas aqui vem a virada que separa uma boa prova de uma prova fraca. Nem toda mensagem serve para isso. Esse é o erro clássico. Tem gente que apresenta uma conversa solta, sem contexto, sem sequência, sem data clara, sem número visível e acha que isso basta. Não basta na maioria das vezes, porque uma coisa é ter uma mensagem dizendo: amanhã preciso de você aqui. Outra coisa bem diferente é mostrar semanas ou meses de cobranças, ordens, rotina, prestação de contas, metas, justificativas de atraso, autorização para faltar, definição de tarefas e exigência de disponibilidade. Percebe a diferença? Um episódio isolado pode significar pouca coisa. Um padrão contínuo pode significar muita coisa. É por isso que o WhatsApp costuma ganhar força quando ele conversa com o restante da história. E aqui está um exemplo bem cotidiano no Brasil. Imagine uma mulher que começou como diarista fixa ou prestadora autônoma, mas na prática recebia mensagens todos os dias da mesma pessoa, com horário certo, lista de tarefas, cobrança por atraso, aviso de falta,
pedido de satisfação ou exigência de comparecimento. Além disso, ela recebia pagamentos periódicos, tinha testemunha que via a rotina e havia outros registros mostrando frequência. Nesse cenário, a conversa de WhatsApp não vem sozinha, ela entra como peça de um quebra-cabeça maior. Isso pode fortalecer bastante a tese de vínculo de emprego. Agora, vamos para o outro lado que também é importante. Tem situação em que a pessoa até apresenta mensagens, mas ela não consegue provar subordinação de forma suficiente. Por quê? Porque o WhatsApp sozinho nem sempre mostra quem realmente dirigiu o trabalho. Às vezes, ele mostra só combinação de serviço. Às vezes, mostra cordialidade. Às vezes, mostra contato comercial normal. E às vezes mostra disponibilidade, mas não controle. E isso muda tudo. Para e pensa comigo. Duas pessoas trocarem mensagens sobre trabalho não significa por si só relação de emprego. Do mesmo jeito que uma conversa frequente não prova automaticamente hierarquia trabalhista. O que interessa é o conteúdo da conversa e o contexto em volta dele. Tem ordem direta? Tem obrigação de cumprir horário? Tem punição informal? Tem cobrança por resposta imediata? Porque, sem isso, a conversa pode até existir e ainda assim não demonstrar o tipo de dependência que caracteriza a subordinação. Esse ponto é muito importante porque existe uma ilusão moderna de que a informalidade digital enfraquece a prova. E muitas vezes acontece o contrário. A informalidade deixa rastro. O problema é que esse rastro precisa ser bem usado. Então, o que fortalece a prova na prática? Primeiro, conversa completa. Não pegue só o print que te favorece. Guarde a sequência inteira com começo, meio e fim. Segundo, identificação clara. Número, nome do contato, foto, contexto, datas, horários, áudios, documentos enviados. Tudo isso ajuda a dar credibilidade. Terceiro, a continuidade. Uma mensagem isolada vale menos do que semanas ou meses mostrando o mesmo padrão de direção e cobrança. Quarto, o cruzamento com outras provas, recibos, comprovantes de pagamento, escalas, localização, fotos e áudios. E principalmente testemunhas. Muita gente subestima isso, mas testemunha ainda pode fazer enorme diferença quando confirma que aquela rotina existia na prática. E quinto, cuidado com edição e recorte. Prova digital precisa parecer e ser íntegra, em linguagem simples. Precisa transmitir confiança de que aquilo não foi manipulado e não foi tirado do contexto para induzir uma conclusão errada. E aqui eu preciso fazer uma observação responsável. Uma coisa é explicação geral, outra coisa é orientação individual sobre um caso concreto. Cada processo depende de um conjunto de provas, então ninguém sério pode prometer resultados só olhando um print. O que eu posso te dizer de forma pública e genérica é o seguinte: se a pessoa pretende demonstrar vínculo, o caminho mais prudente é preservar todo o material possível. Guarde conversas completas, não apague áudios, salve arquivos, registre datas, reúna comprovantes, anote nomes de testemunhas e organize os fatos em ordem cronológica. Isso ajuda muito mais do que juntar capturas soltas e esperar que o juiz reconstrua sozinho a história. Aqui o direito é explicado para quem não é advogado. E agora eu quero entrar na parte mais crítica desse debate. A minha leitura é clara. Muita subordinação hoje foi empurrada para dentro do celular. A ordem não desapareceu, ela só mudou de formato. O chefe que antes controlava presencialmente, agora controla por mensagem. A empresa que antes cobrava na sala, agora cobra no grupo. A pressão que antes era feita no balcão, agora chega no WhatsApp e às vezes fora de horário, às vezes de madrugada, às vezes com aquela aparência de normalidade que tenta esconder o abuso. E esse é um dos grandes desafios do direito de trabalho atual. Não dá para fingir que a autonomia existe só porque não houve crachá, mesa, contrato formal ou ordem cara a cara. O que importa é a realidade, que sempre foi assim e deve continuar sendo assim, porque
Porque, no fim das contas, o direito do trabalho não existe para premiar a aparência, ele existe para enxergar o que realmente acontecia na vida concreta das pessoas. E é exatamente por isso que mensagens de WhatsApp podem ter valor probatório relevante. Mas grava essa síntese final. Sim, mensagens de WhatsApp podem servir como provas de subordinação e ajudar a provar vínculo de emprego. Só que elas não funcionam por mágica. Elas ficam fortes quando mostram controle real, rotina, comando, cobrança e dependência. E ficam ainda mais fortes quando vêm acompanhada de outros elementos de prova. Então a resposta juridicamente séria não é sim sempre, nem não nunca. A resposta certa é: depende do que essas mensagens revelam sobre a relação concreta de trabalho. E eu quero te ouvir. Na sua opinião, hoje a maior dificuldade está em provar o vínculo ou fazer a justiça enxergar uma subordinação que foi escondida atrás da tela do celular? Comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem trabalha recebendo ordem por WhatsApp todos os dias, porque muita gente ainda não percebe que o aplicativo pode registrar muito mais do que uma conversa, pode registrar a estrutura real de uma relação de trabalho. Até o nosso próximo encontro.